Fala galera, semana 4 da NFL. Essa semana eu resolvi falar sobre um outro quarterback rookie, né? Eu já tinha falado sobre o CJ Stroud na pré-temporada. E essa semana eu vou falar sobre o Anthony Richardson, que vem jogando muito bem. Vem com um playbook dado pelo Steichen, que é o head coach e também cuida do ataque, que parece muito com o playbook de Flórida que ele jogava. Um playbook bem simples, um playbook bem tranquilo, tá? A gente observa que esse playbook deixa o Anthony Richardson bem confortável. E é isso que faz o ataque do Colts andar. E isso não é demérito, tá? Isso simplesmente é uma grande estrela no peito de parabéns, Steichen. Você tá conseguindo fazer seu time funcionar, sabe? E bom, eu já deixei já aqui logo nesse início já com a jogada parada, né? O printzinho que a gente já conhece. O ataque tá em 2-2 e automaticamente a gente observa que tem um tight end ali e um wideout do lado esquerdo. Do lado direito nós temos um slot e um wideout, tá? Bom, a jogada inicia, né? Eu já dei o print aqui no outro momento da jogada, onde a gente observa que a defesa está numa cover 1, ou seja, só tem um safety no fundo do campo. A gente vai ter um linebacker fazendo spy. Vai ter também todo mundo em marcação individual, né? E como eu falei, o safety ele cobre lateral a lateral, sideline, só que ele tem que ficar no início da jogada, no meio do campo, para identificar quem vai fazer a rota longa. A gente observa que o slot, ele fez uma hitzinha, né? Ele adapta sua hit para parar ali no meio do campo, para dar uma opção também para Anthony Richardson, se fosse um passe se fosse uma cobertura em zona, né? Mas não é. E aí, bom, o linebacker em spy, ele só tá ali por conta do Anthony Richardson mesmo, mas ele é mandado ficar em spy porque o Anthony Richardson é um quarterback móvel, um quarterback perigoso no jogo terrestre. Então, automaticamente ele tá ali só observando. E óbvio, ele ajuda um pouco na marcação, mas a ideia dele não é marcar esse slot, tá? E aí, bom, a gente vai falar sobre um conceito que eu já falei, já fiz um vídeo sobre ele, tá? Recomendo vocês irem assistir depois de que acabar esse vídeo aqui de análise. Tá no YouTube, tá no Piadas Ensina, inclusive, na aba de Piadas Ensina, que é o conceito de Mills. O conceito de Mills é onde o wideout, ele faz uma push e o nosso querido slot, o tight end, tá? Ele faz uma rota in. Ou seja, você tem dois níveis ali de leitura no fundo do campo. Como é uma cover 1, a post chama a atenção do safety, tá? O safety ele vai cobrir essa post, vai ajudar na marcação, só que também tem uma goal do outro lado, né? E aí, bom, ele tem que ficar de olho nessas duas rotas. A in, ela é um pouco mais... Ela é longa, mas é mais curta, obviamente, que a post e a goal, né? E aí, dito isso tudo, a gente tem um buraco no meio do campo, deixado exatamente por conta disso. O safety ele não pode descer e simplesmente marcar esse tight end, tá? Porque se ele toma essa bola na post ou na goal, ele vai tomar um esporro. É um erro dele. Dito isso tudo, o Anthony Richardson encontra seu tight end, tá? Ele faz a movimentação também dentro do pocket, isso é importante dizer. Faz uma boa movimentação dentro do pocket, se livra inclusive de um sec, encontra essa janela e é um TD do Mo Alley-Scott, que é um tight end. É um tight end que inclusive eu particularmente gosto um pouco dele, tá? Não gosto muito assim, mas acho um tight end bom. Dito isso tudo, uma boa jogada, uma jogada muito bem desenhada, uma jogada que bate cobertura individual, né? Uma marcação em main, ou cover 1, ou cover 0, ou cover 2 main. Então, ponto aí do Steichen, ponto para Anthony Richardson também. Bom, agora a gente vai para o segundo vídeo, a gente observa que o ataque está em 2-2, ou seja, tem dois recebedores de um lado, tem dois recebedores do outro, mesma coisa, tem um slot, tem um tight end na jogada, dois wideouts, tudo bem. E aí, bom, novamente a gente observa que tem rotas longas, né? E a gente percebe que o tight end agora vai ser o tight end que vai fazer aquela rota hook, né? Aquela rota hit no meio do campo para dar uma opção para o Anthony Richardson. Só que o Anthony Richardson, ele é pressionado. E essa pressão faz com que ele tenha que sair do pocket. E aí o nosso tight end que está posicionado, parado no meio do campo, e ele tinha essa janela de passe, só que ele sabe que ia ser ruim para o Anthony Richardson, ser um passe contra o movimento do corpo, a chance de ser interceptado era grande. O que ele faz? Ele se movimenta
pra lateral do campo. Ele corre como se fosse uma out, tá? E, bom, aí é que tá o ponto. Há uma abertura nessa zona exatamente porque é uma cover 4, tá? Você percebe que os dois safeties eles vão pro fundo do campo, só que um safety ele não sobe porque ele sabe que tem o risco, a ameaça desse tight end, né? E aí o que ele faz? Ele desce para marcar. A gente percebe que os dois safeties eles estavam dividindo o meio do campo em duas partes, os dois corners eles sobem. Se esse tight end ele faz uma vertical, ou seja, ele corre para o fundo do campo, a gente ia ter 4 recebedores sendo marcados. Como não é, ele obriga esse safety a descer. Só que o tempo de reação do safety, o safety ele tem que realmente ficar parado atrás do tight end, ele não pode ficar do lado, porque senão vai abrir um espaço, né? Ele tem que ficar parado atrás, né? Esperando para ver o que vai acontecer. E também não adianta antecipar, porque aí ele vai tomar... O recebedor ele vai continuar correndo, né? Ele volta a correr no caso, e vai abrir um espaço onde a gente não quer, né? Vai abrir uma janela mais ao fundo do campo e é só pingar essa bola. Então, automaticamente, você fica ali atrás do recebedor e nessa aqui o tight end, ele se movimenta para lateral do campo, né? Para a parte da esquerda do campo, para sideline da esquerda. E aí, bom, o Anthony Richardson encontra essa janela, dá o passe e é um ganho de muitas jardas, exatamente porque tinha o wideout levando o corner para o fundo do campo e o ataque consegue andar um pouco mais, né? Bom, e vamos para a terceira jogada. Uma jogada que também é, assim, bem desenhada, como as outras duas, tá? A gente observa que o ataque agora tá numa 3-1, ou seja, 3 recebedores de um lado, um recebedor solo no outro. A gente percebe que o wideout, ele faz um motion, e esse motion é interessante, tá? Por que esse motion? Porque ele faz uma rota pivot, ou seja, a rota pivot é quando ele para no meio do campo, né? Ele faz uma cross, uma in, e aí, bom, uma dig também, né? Ele, assim, ele só dá um passo no meio do campo, ele não para, mas ele dá uma pisada forte no meio do campo e volta para fora do campo, tá? Ou seja, ele ameaça fazer uma rota cruzada e depois ele faz uma rota altzinha para fora do campo, para quem não conhece esse conceito de pivot. E aí, bom, dito isso tudo, o Anthony Richardson poderia ter essa janela. A gente pode falar, bom, tinha uma janela ali, estava aberto e tudo. Só que a gente percebe que o conceito da defesa nessa marcação é uma cover 3 cloud. Novamente, piadas ensina. Eu já expliquei sobre a cover 3 cloud, já fiz desenhos no quadro, mas a gente vai aqui explicar rapidinho. A gente vai ter um corner indo para o fundo do campo e os dois safeties cobrindo o meio do campo, né, como uma cover 3, e o outro vai cobrir a lateral do campo, onde o outro corner subiria, fazendo essa zona na lateral. Só que o corner daqui não sobe, né, ele fica na zona flat out, né, nesse caso ali ele não tá na flat, ele tá um pouquinho mais acima, tá na out, exatamente para não dar esse tempo de reação pros recebedores, para fazer uma leitura também, né. E aí, bom, se o Anthony Richardson solta nessa pivot, o que acontece? Ele poderia ser interceptado. E aí, bom, ele abdica disso. O que ele faz? Ele solta numa cross que tá passando, né? Essa cross simplesmente... E aí, bom, tem uma rota cruzada, né? Uma crossing routes, uma cross acontecendo. E essa cross, ela passa por trás do linebackers e no buraco onde o wideout ele deixa, né? Porque ele fez uma gol junto do corner que tinha subido. E aí automaticamente o que a gente percebe é que o Anthony Richardson ele faz essa leitura e solta essa bola nessa cross, tá? Um bom passe, uma boa jogada desenhada de novo, né? Sempre achando os buracos. Sabe que as defesas normalmente costumam jogar em cover 3 e cover 1 ou cover 0, né? Ou seja, sempre com os corners indo para o fundo do campo, você sempre leva o corner junto com você no fundo do campo. Você vai ter uma rota sempre cruzada, ou uma rota onde explore esses buracos, né? Dito isso tudo, um bom playbook do Steichen, boa jogada de Anthony Richardson, e é isso. Por enquanto está sendo um bom calor, um bom quarterback, e esperamos que continue assim, né? Dito isso tudo,
Até uma próxima.